Alô, amigos e amigas da TV Humana. Eu sou a Nízia Ontem e você está aqui comigo nos Limites da Eternidade. Aqui onde eu falo sobre o Antigo Testamento de uma forma geral. E agora estou falando sobre os profetas e no episódio anterior estava falando sobre Daniel, que foi levado como despojo de guerra para a Babilônia quando Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul, Judá. E Daniel, ele e mais 4 amigos, eles tinham assim uma certa, não vou falar regalia, mas eles conseguiram ou captaram através das suas capacidades intelectuais ficar dentro do castelo. E Daniel, ele tinha uma facilidade de entender sonhos, decifrava sonhos. Ele tinha uma vidência e também tinha uma capacidade de entrar na mente da pessoa e ver o que aconteceu lá. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Quando ele teve um sonho que o deixou muito inquieto e que trouxe para ele, assim, um conflito muito grande, onde ele perdeu o sono e não conseguia dormir, porque ele tinha fragmentos do sonho, mas não tinha a visão clara desses sonhos. Bom, então esse sonho, na verdade, Daniel vai levar para ele contando que sobre o mistério. Então ele fala assim que quando Nabucodonosor estava olhando para uma grande estátua, e aí ele diz assim, que essa estátua era enorme, impressionante e a sua aparência era terrível. E aí ele fala, tu olhaste, ó rei, diante de ti estava então essa grande estátua. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram prata. E o ventre e os quadris eram bronze. E aí ele continua. As pernas eram de ferro e os pés eram parte de ferro e parte de barro. E enquanto o Senhor estava olhando, eis que uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos humanas, e atingiu a estátua, nos pés, e de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do milho, da debulha do trigo na eira, durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse sonho e nós o interpretamos para o Senhor, ó Rei. Nós que lhe diz era ele e os 4 amigos. Aí ele continua falando, o Senhor é o Rei dos Reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder e glória e força na terra. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governante deles todos, porque nesse momento, na verdade, Nabucodonosor era o grande imperador do planeta Terra. E ele diz, você é a cabeça de ouro. Aí ele começa a desmembrar esse sonho, e assim como o reino da Babilônia era a cabeça da estátua, e aí ele vai falar do resto. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá o terceiro reino, que é o reino de bronze, e que governará também toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro. Quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo,
também ele destruirá e quebrará todos os outros reinos. Como o Senhor viu, os pés e os dedos eram parte de barro e parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com o barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E aí ele diz assim, né? E como o Senhor viu, o ferro estava misturado com barro, e isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas este reino será muito duradouro. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos humanas. A pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E aí então ele fala, o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, ele estava ali mostrando para esse grande imperador do mundo, que era Nabucodonosor, ele estava falando que ele teve muita sangue frio para trazer essas notícias daquele sonho inquietante de Nabucodonosor. Então vamos começar falando sobre a cabeça do barro, a cabeça de ouro, que era a primeira parte. Então ele começa já citando o Império Neobabilônico, que era o império onde Nabucodonosor estava como o imperador do mundo. Antes um pouquinho de falar sobre Nabucodonosor, eu quero me reportar ainda a um profeta chamado Isaías, que também já fiz um episódio falando sobre ele, inclusive daquilo que ele profetizou, dando conta que aquele que era o grande opressor do mundo foi atirado no meio dos mortais e morreu como um mortal. Ou seja, alguém de elevada hierarquia, que, lógico, não era humano como nós, ele viria, ou teve um final, né, teve uma morte, e ele iria nascer, então, como um simples mortal. E esse alguém que eu falo, que está registrado no livro de Isaías, se não me falha a memória, no capítulo 14 de Isaías, onde ele diz que todos os reis e todos aqueles que morreram por conta desse rei que oprimiu o povo tal, e agora estava lançado também junto com um homem comum. E esse rei, então, era Nabucodonosor. Mas falando agora daquilo que é real, que ele estava ali, Nabucodonosor, que antes havia sido um deus, e esse Deus, falo para vocês, era o Deus, vamos dizer assim, que começou a fazer uma divisão muito grande na Terra. Então, ele é conhecido como Marduk na Babilônia, na Babilônia, na Suméria, na Mesopotâmia. Então, ele ficou conhecido e ele começou a dividir o poder com o seu tio, que era o deus Enlil, que era o senhor do comando, e esse senhor ele tinha como missão a implantação de uma humanidade civilizada, ou seja, espiritualizada, que entendesse o que era ética, moral,
e tudo aquilo relacionado ao que é justo, que é dito como justiça, mas não justiça como nós entendemos hoje dentro da justiça das leis humanas. Não, era justo. O lema era fazer ao outro o que quer que te faça. Então, essa era a definição de justiça desse Deus Enlil. E a partir do momento em que esse outro Deus ele começa a se infiltrar em várias regiões que era do comando, né, desse tio, que era o Deus Enlil. Então, ele começa a fazer uma cooptação do povo da terra, fazendo umas promessas e desmoralizando, então, esse Deus Enlil. Então, nesse momento aí, nós vamos ter um primeiro tempo dentro já da nossa Idade Moderna, que aconteceu no ano de 606, antes da Era Comum. A Babilônia, então, ela vai se tornar uma potência mundial, porque com a morte do pai de Nabucodonosor, ele assume e então ele é o dominador de todas as nações do planeta. Então, principalmente o foco que estava ali no Oriente Médio, né, nessa região. E ele, então, torna-se um soberano temido no mundo inteiro. De acordo com Daniel, a cabeça, que era de ouro, era ele próprio. Representava, então, o Império Babilônico. E aí ele diz que nunca houve depois um império tão rico e cheio de esplendor. E é verdade, porque Nabucodonosor tornou a Babilônia uma das maravilhas do mundo. Então hoje existem até assim reproduções em quadros dos jardins suspensos da Babilônia. E aí ele vai falar do próximo tempo depois desse império neobabilônico, que é os peitos e os braços de prata, que é, na sequência, o Império Medo-Persa, que aconteceu no ano de 539 antes da Era Comum. Então, Medo-Persa são os medos que se aliaram, né, ou fizeram aliança com os persas. Então, eles vão destruir a rica Babilônia e eles vão se tornar a nova potência mundial. E o cumprimento dessa profecia foi mais uma vez perfeito. Então, lembrando que quando houve essa fusão ou essa aliança dos medos e persas, quem estava no comando era Ciro o Grande. E Ciro o Grande ele vai destruir, sim, o Império Babilônico. E dois reinos que se uniram, se encaixando perfeitamente na profecia de Daniel. E então, que significava esses dois reinos, dois braços de prata da estátua. E aí vem um terceiro momento, que é o ventre e quadris de bronze, que era o Império Grego. Então, isso vai acontecer no ano 333 antes da Era Comum. Um jovem guerreiro chamado Alexandre, o que depois foi denominado Alexandre o Grande, avançou para o Oriente, conquistando reinos e nações, numa rapidez assustadora. Então, o reinado, esse ventres e quadris de bronze, ele foi muito relâmpago, foi muito rápido, e colocou a Grécia, então, como uma nova potência mundial. E aí começava um terceiro tempo, né? Isso simbolizado no ventre e bronze da estátua. E a profecia continuava se cumprindo perfeitamente dentro daquilo que Daniel falou. E aí vai aparecer, então, um quarto estágio, que vai aparecer um outro império, que
Pernas de Ferro, que é o Império Romano, que vai acontecer no ano 63 antes da Era Comum. E aí vem o Império Romano com uma potência cruel, forte, assustadora, e passou a dominar o mundo. O Império Romano simbolizado nas pernas de ferro da estátua, conforme falara o profeta Daniel. E foi justamente no reinado romano que nasceu Jesus, e foi também dentro desse império que ele foi crucificado. Então, Daniel falou que o quarto império seria forte como ferro. Então, Roma cumpriu aquilo que o profeta Daniel falou, que seria então o quarto reino. Mas a história mundial dentro desse império, ela vai continuar. Porque esse império ele é muito forte, ele não vai se desfazer tão fácil. Então, Daniel disse que o quarto império seria um reino dividido. E o Império Romano foi simbolizado, então, nas duas pernas, como eu já falei. Pois esse simbolismo é bem perfeito. Roma foi fundada por dois irmãos, isso é a lenda, Rômulo e Remo. E mais tarde, no ano de 395, depois da Era Comum, uma terrível crise provocou a cisão do Império Romano em duas partes, e isso está muito bem documentado na nossa história. Surgiu então o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. Dois reinos, igual as duas pernas. Esse fato também está muito comprovado na história. Como as duas pernas são a parte mais longa do corpo, contando com a coxa, evidentemente a perna como um todo. Essa divisão entre Oriente e Ocidente haveria de mudar ou durar muito tempo e mudar também a história do mundo. De acordo com o profeta Daniel, uma parte desse império dividido se tornaria fraco como barro, embora a outra continuasse forte como ferro. E aí nós vamos ver, no ano de 476 da Era Comum, o Império Romano Ocidental, não suportando as tremendas crises políticas e militares, principalmente aquelas que eram ocasionadas pelas invasões dos bárbaros, desabou. E aí então torna-se barro na linguagem profética. Mas a outra perna continuou forte. Então, no ano de 1453 da Era Comum, o Império Romano Oriental caiu. E aí nós vemos também registrado, inclusive faz parte do currículo escolar, a queda de Constantinopla. Então foi nesse momento em que cai esse império que já estava dividido, que era o Império Romano Oriental. E aí surgiu uma potência religiosa no Império Ocidental. Então nós vemos que esse quarto reino, ele vai criando várias maneiras, mas ele prossegue dentro do vigor de um império. Essa potência religiosa foi originada da crise que a Igreja Católica Romana enfrentou na Idade Média. Os líderes cristãos elegeram um líder que fosse ao mesmo tempo um cabeça político e ao mesmo tempo um religioso do mundo, formando assim aquele que nós ficamos conhecendo também através dos anais da história como o Sacro Império Romano Germânico. E quem estava lá nesse domínio era o senhor Carlos Magno, mas ele não durou muito. E aí vem
depois disso, vai surgir o Império Papal, né? Dominado pelos reis europeus e que ditavam as regras da história. A Igreja Romana cristã já estava bastante mundana, já tinha se perdido, não guardava mais os valores. Aliás, é uma grande história como houve essa queda e como isso foi caindo num declínio no decorrer dos anos, desde os tempos do imperador Constantino, porque na verdade Constantino nunca foi cristão, ele simplesmente usou, né, o cristianismo porque ele estava com um problema muito sério em seus exércitos. Eles começaram a entender a mensagem do Cristo, de Jesus, e eles então entendiam que não podiam mais matar os seus semelhantes. E aí eles começaram a decair. E o exército de Constantino começou a ficar cada vez mais compacto, reduzindo o número de seus soldados. Então ele teve a grande ideia de implantar o cristianismo dentro do seu império. E usou politicamente do símbolo da cruz para que todos pudessem voltar, os soldados voltar a lutar. Bom, então, eu digo que o maior dano ocorrido no cristianismo foi aquilo que Constantino fez, porque Constantino, ele pega todos os ensinamentos, tudo aquilo que havia sido escrito em relação a Jesus, em relação à sua história, e ele prende. Então, ele detém o poder através do que ninguém tinha acesso aos escritos, aos evangelhos, qualquer escrito que falasse de Jesus. Bom, isso causou um prejuízo muito grande para o mundo, porque ela começa então a se expandir. Um pouco antes dessa época, a igreja, que agora se intitulava cristã, passara a se chamar oficialmente de Igreja Católica Apostólica Romana, por ter a sede na cidade de Roma, por isso que era romana. De certa forma, o Império Romano continuava vivo, mas dessa vez a política estava enrustida ou estava infiltrada, escondida na religião. Mas a profecia de Daniel falava em duas pernas. E, portanto, esse novo império religioso também seria um império dividido. E a Igreja Romana realmente se dividiu em duas partes. A ocidental continuou com o mesmo nome, Igreja Católica Apostólica Romana. E a oriental, que era do Oriente, passou a se chamar Igreja Ortodoxa só. E eles começaram mais tarde também a entrar em conflito. Então, essa divisão existe até os dias de hoje. A Igreja Romana do Ocidente continuou forte, então ela era o ferro da profecia, mas a ortodoxa sempre foi fraca, ou seja, era o barro. Para o mundo só existe uma igreja, a Católica do Ocidente, e quase ninguém fala da ortodoxa. Então, essa divisão é muito longa e, assim, é dentro de um contexto completamente político. Então, tudo aquilo que Daniel viu já estava dentro da política, porque, afinal de contas, era a política que era imposta pelo imperador, que era o dono do mundo, que era Nabucodonosor. Aí ele é retirado, cai esse império, surge então o Medo-Persa, com Ciro o Grande, que também vai ser absorvido ou derrubado por Alexandre o Grande, e aí daí vai sair o Império Romano. As pernas, né, como eu disse, são a parte
ou a perna é a parte mais longa do corpo. Então esse reino dividido marcaria a face do mundo por muito tempo, provavelmente até agora, né? A divisão política e religiosa persistiu até o final do século XX. Mesmo não existindo mais o Império do Oriente e do Ocidente, o mundo continuou dividido e essa divisão recebeu um novo nome. Aqui, ó. Aqui que tá, né? Eu digo que foi uma caixa de Pandora que foi aberta nesse momento, nessa divisão do Império. Ela vai receber, né, um nome que é Bloco Oriental, né, dominado pelo comunismo, ou socialista comunismo, não sei, que é um regime forte de imposição, que alguns chamam de ditadura, e o Bloco Ocidental, que foi dominado pelo capitalismo e pela democracia, ou seja, a liberdade do cidadão se expressar, falar, acreditar naquilo que lhe compete, aquilo que mais lhe aquece o coração. Então tudo isso se chama democracia. A perna direita da estátua passou a ser denominada, ou vamos dizer assim, ela vai ser, porque vai tendo uma mudança. Então essa parte do Império Romano, ela vai mudar, sempre vai estar mudando esse império. Então esse império ele vai migrar para os Estados Unidos. Esse é o bar. E a perna esquerda tornou-se controlada, aí sim, por aquilo que nós conhecemos, mas né, que não faz tanto tempo, da União Soviética, a Rússia e seus aliados. E pelo totalitarismo, porque a União Soviética tinha um regime duro como ferro. E a interpretação de Daniel era perfeita. E não por acaso também o Bloco Oriental era conhecido como a Cortina de Ferro. E o Bloco do Ocidente, né, quando o Império Romano se fragmentou, sua cultura já estava espalhada pelo mundo todo. E assim, quando caiu o Império do Ocidente, a perna direita da estátua, se nós olharmos hoje no Atlas, que acho que nem existe mais Atlas, mas se nós procurarmos informações ou então fotos, que hoje nós temos aí os canais de pesquisa, né? Então nós vamos ver que a estrutura deu também uma migrada para a França, até que o imperador alemão chamado Otto venceu os francos em 962 e estabeleceu o Sacro Império Romano Germânico. Isso eu já tinha falado, mas é bom fortalecer essa transição também. Embora Carlos Magno seja considerado o primeiro Sacro Imperador Romano, coroado em 25 de dezembro do ano 800 da nossa era. A linha contínua de imperadores começou apenas com Otto I, o Grande, que foi em 962. Então os imperadores da Alemanha passaram a ser chamados de Kaiser, ou seja, Césares, né? Porque é a palavra alemã para César. Mais tarde, o Ocidente então seria liderado pelos Estados Unidos, onde havia o antigo Império Romano Ocidental, já estabelecido na América. E a Europa, ela vai se aliar a esse Império do Ocidente. Então a Europa vai se unir com esse bloco. Com a queda de Constantinopla em 453, que era a perna esquerda da estátua, os governantes romanos fugiram para a Rússia. Penetraram no governo local
e logo introduziram ali o estilo de governo romano. Os novos líderes russos passaram a se chamar czar, mesma coisa que César. Mais tarde, a Rússia tornou-se comunista e o Império Romano do Oriente tornou-se o chamado Bloco Oriental. Mas vai ter conflito entre essas duas pernas, e nós veremos agora. Pulando, dando um salto um pouco no tempo, nós vamos entrar no século XX, onde nós vamos ver que houve conflitos e disputa entre esses dois blocos. As guerras da Coreia, Vietnã, Camboja, Afeganistão e outras eram, na verdade, disputas entre esses dois blocos de poder, Estados Unidos e Rússia. Nos conflitos do Oriente Médio, no Oriente Médio, o bloco do Ocidente geralmente apoiava Israel, enquanto que o bloco oriental, que era comunista, ficava ao lado dos árabes. Então nós estamos percebendo que existe uma conexão de longa data, que já está em vigor nesses anos que nós estamos vivendo até agora. É o reflexo daquilo que ocorreu desde essas transferências do Império Romano. Mas, no próximo episódio, eu vou prosseguir e nós vamos falar daí do que tudo isso desses blocos, o que aconteceu e aonde nós poderemos chegar dentro das profecias de Daniel. Eu peço a todos que deixem o seu like, nos sigam nos nossos canais, Instagram, Facebook e TikTok, e também o canal da TV Humana, que é um stream e tem vários programas contendo assuntos muito legais, inclusive esse que eu estou passando para vocês. Então, agradeço a todos e até a próxima.